no vídeo de hoje eu vou te contar quanto rende R$1.000 em MXRF11, XPLG11 e em RDM11. Vou te contar quanto eles rendem mensalmente, qual a quantidade de cotas que vamos conseguir adquirir com esses R$1.000 e no final também vamos fazer um comparativo para ver qual desses 3 fundos imobiliários está remunerando melhor os seus cotistas. Meu nome é Duliane Silva e o meu intuito é ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro e também a alcançar a tão sonhada independência financeira. Então desde já te peço aquela velha ajuda de sempre para que você se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque isso ajuda muito e faz total diferença na divulgação do meu trabalho. Então sem mais enrolação, bora para o nosso primeiro fundo imobiliário. E o nosso primeiro fundo imobiliário é o MXRF11. E esse é o portfólio do MXRF11. E esse é um dos principais requisitos que nós investidores temos que verificar antes de colocar qualquer ação ou fundo imobiliário no nosso radar de aquisição, que é verificar como esses ativos ganham dinheiro. No caso do MXRF11, ele é investidor de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Em outras palavras, ele ajuda a financiar o mercado imobiliário, com isso ele recebe juros, que por sua vez é repartido entre os seus cotistas. Então esse fundo é predominantemente investidor de CRIs. 77% da sua carteira é investido nesse tipo de ativo. Na segunda posição de investimento da sua carteira temos os FIIs, ou seja, o MXRF11 compra cotas de outros fundos imobiliários para ajudar a aumentar aí a liquidez da sua carteira. Atualmente, uma cota do MXRF11 está sendo negociado a R$10,85 e o seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 12,15%. Trouxe aqui para vocês verificarem também alguns dos indicadores fundamentalistas do MXRF11 para deixar vocês sempre atualizados. Com relação ao seu PVP, está em 1,09 e o PVP é o preço sobre valor patrimonial. E esse indicador nos mostra se estamos pagando caro ou barato pelo patrimônio desse ativo. No caso do MXRF11, nesse momento ele está sendo negociado mais caro do que realmente ele vale. Se o indicador estivesse marcando 1, significaria que esse fundo estava sendo negociado no valor justo. E se estivesse marcando abaixo de 1, significaria que ele estava na promoção sendo negociado mais barato do que realmente ele vale. Com relação à sua liquidez média diária, são negociados todos os dias mais de R$10 milhões somente nesse fundo. E por que esse indicador eu sempre friso para vocês que é importante? Porque ele nos mostra a capacidade que o fundo tem de transformar o ativo em dinheiro. Ou seja, quanto maior a liquidez, maior a quantidade de pessoas que estão interessadas em comprar ou em vender cotas desse fundo. E por conta disso, você não vai correr o risco de ficar preso com esse ativo em carteira. E esse indicador vale tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Com relação ao seu último rendimento, o MXRF11 pagou 12 centavos por cota. Então, se você tiver uma cota do MXRF11, você receberia aí 12 centavos de dividendos. Trouxe aqui também esse histórico de dividendos do MXRF11, porque outra coisa também essencial é verificarmos o seu histórico, termos a certeza que esse fundo faz os pagamentos de dividendos com recorrência, principalmente para investidores que têm a visão de longo prazo. No caso do MXRF11, nos últimos 6 meses, ele vem pagando 12 centavos por cota. Porém, se ampliarmos aqui para 1 ano, podemos verificar que esse fundo sempre faz os pagamentos dos seus dividendos com recorrência e sempre vem mantendo nessa faixa de 8 centavos a 12 centavos de dividendos por cota. E para quem investe para longo prazo, essa previsibilidade é muito atrativa. E o nosso segundo fundo imobiliário é o XPLG11. E o XPLG11 é do segmento logístico e indústria galpões, do tipo de tijolos. E o que isso significa? Significa que esse fundo investe em galpões logísticos que empresas como, por exemplo,
lojas Renner, Mercado Livre, Magazine Luiza utilizam para estar estocando os seus produtos, para assim facilitar a distribuição para o consumidor final. Com relação ao seu portfólio, podemos verificar aqui que 90% da carteira do XPLG11 estão em imóveis. A sua segunda posição, porém muito pequena, é em cotas de outros fundos imobiliários. Isso mesmo, o XPLG11, assim como o MXRF11, também faz investimentos em cotas de outros fundos imobiliários para ajudar a aumentar a liquidez da carteira. Com relação aos locatários, ou seja, as pessoas, as empresas que alugam esses galpões do XPLG11, podemos verificar que eles têm inquilinos como Via Varejo, Leroy Merlin, Renner, Mercado Livre. Temos também B2W, então são grandes empresas que alugam esses galpões. Com isso, a chance de cotistas desse fundo ficarem sem receber os seus aluguéis é mínima. Atualmente, uma cota do XPLG11 está sendo negociado a R$ 111,62 e o seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 8,03%. Com relação ao seu PVP, que é o preço sobre valor patrimonial que eu disse para vocês, está marcando 1, ou seja, nesse momento está sendo negociado no seu preço justo. Com relação à liquidez média diária, são negociados todos os dias mais de 3 milhões de reais, ou seja, uma ótima liquidez, você não vai correr o risco de ficar com esse ativo preso na sua carteira, ok? E o seu último rendimento foi de 78 centavos por cota, ou seja, uma cota do XPLG11 te renderia 78 centavos de dividendos. Trouxe aqui também o histórico de dividendos do XPLG11 e nos últimos 6 meses esse fundo fez o pagamento de 74 centavos por cota em março, 74 também em abril, 75 em maio, 79 em junho e em julho ele pagou 78 centavos de dividendos por cota. Puxando um pouco mais o seu histórico para um ano, podemos verificar aqui que ele sempre se manteve estável e um pouco mais de 70 centavos por cota e sempre manteve com recorrência os pagamentos dos seus dividendos. E novamente isso também atrai muitos cotistas por conta da sua previsibilidade. E chegamos no nosso terceiro fundo imobiliário, que é o IRDM11. Com relação ao seu segmento, podemos verificar aqui que o IRDM11 é do segmento de títulos e valores mobiliários, do tipo de fundo de papel, ou seja, assim como o MXRF11, o IRDM11 também é predominantemente investidor de CRIs. Trouxe aqui também o seu portfólio e podemos verificar que 72,28% da sua carteira é investida nos famosos CRIs, que é igual ao MXRF11, são os certificados de recebíveis imobiliários. E a sua segunda maior posição fica em 20,62%, que são também em cotas de outros fundos imobiliários. Atualmente, uma cota do IRDM11 está sendo negociada a R$ 81,59. E o seu dividend yield dos últimos 12 meses está na casa de 13,15%. É um ótimo retorno. O seu PVP está em 0,91, ou seja, nesse momento o IRDM11 está sendo negociado abaixo do seu preço. O seu patrimônio está sendo negociado mais barato do que realmente ele vale. Com relação à sua média de liquidez diária, temos aí mais de 4 milhões, quase 5 milhões de reais sendo negociados todos os dias. É uma ótima liquidez e vocês também não vão correr o risco de ficar com esse ativo preso em carteira. O seu último rendimento foi de 80 centavos por cota, praticamente aí 81 centavos por cota. Então, uma cota do IRDM11 vai te render aí 81 centavos de dividendos de acordo com o seu último rendimento. E podemos verificar aqui também no histórico do IRDM11 que esse fundo imobiliário também paga com recorrência os seus dividendos. E desde março de 2023, ele vem pagando aí 93 centavos por cota. Em abril pagou 91, em maio pagou 91 novamente, em junho pagou 87, em julho pagou 87 mais uma vez e agora em agosto pagou 81 centavos por cota. Se puxarmos aqui o seu histórico para o último ano, podemos verificar que esse fundo também faz os seus pagamentos
com recorrência. E agora vem comigo para a planilha que eu vou te mostrar finalmente quanto rende esses R$1.000 em MXRF11, em XPLG11 e também em IRDM11. Você vai ficar chocado assim como eu. Trouxe aqui, já vou mostrar para vocês a planilha inteira já preenchida com todos os valores. Podemos verificar aqui que nessa primeira coluna eu coloquei o código de negociação dos 3 fundos imobiliários que estamos conversando nesse vídeo. O valor de cada cota nesse momento que estou gravando para vocês está nessa segunda coluna. Esse aqui na terceira coluna é o último rendimento, ou seja, o valor que o fundo pagou por cota atualmente. E aqui eu coloquei a quantidade de cotas que iriam se aproximar aí dos R$1.000. Podemos verificar que no caso do MXRF11, com R$1.009,05 a gente conseguiria comprar aí 93 cotas e isso nos daria uma renda mensal de R$ 11,16, de acordo com o seu último rendimento. No caso do XPLG11, 9 cotas nos daria um valor investido de R$ 1.004,58, ou seja, com um pouquinho mais aí de R$1.000, você compraria 9 cotas do XPLG11 e você teria recebido aí todos os meses, de acordo com o seu último rendimento, R$ 7,02 de dividendos caindo ali na sua conta como renda passiva. No caso do IRDM11, com 13 cotas, você teria aí gastado R$ 1.060,67 e teria conseguido aí um retorno mensal de R$ 10,53, caindo ali na sua conta todos os meses de dividendos. Tem muita gente que vai falar que isso é pouco e realmente eu concordo com você que é. No entanto, esse é o início dos investimentos. Você começa com pouco, mas mantém a sua disciplina, mantém o seu foco, monta uma estratégia de qual a porcentagem que você vai querer receber de cada fundo imobiliário e segue a sua meta. Com o decorrer do tempo, esse valor vai aumentando, os dividendos também vai aumentando e assim você vai conseguir montar a sua renda passiva que vai cair ali todos os meses na sua conta, sem você ter trabalhado por ela. O que mais me chamou a atenção é com relação ao MXRF11. Apesar dele ser o mais barato dos 3 fundos que eu apresentei aqui para vocês, ele foi o que maior nos deu retorno. Então podemos verificar aqui que mensalmente ele rendeu R$ 11,16, ficando em primeiro lugar. Já em segundo lugar temos o IRDM11 com R$ 10,53 e em terceiro lugar fica o XPLG11 com R$ 7,02. E para confirmar o que eu já trouxe para vocês aqui na planilha, fiz também esse comparativo no site do Status Invest. E podemos verificar que em primeiro lugar ficou o queridinho aí da maioria, que foi o MXRF11. Temos em segundo lugar o IRDM11 e em terceiro lugar fica o XPLG11. Com relação ao dividend yield, ou seja, a rentabilidade dos dividendos, quem ficou em primeiro lugar foi o IRDM11, ficando em segundo lugar o MXRF11 e em terceiro o XPLG11. Com relação ao PVP, que é conforme eu disse para vocês, o preço sobre valor patrimonial, quem está sendo negociado mais barato nesse momento é o IRDM11, o seu PVP está em 0,91. Em segundo lugar, temos aí o XPLG11 com seu PVP no preço justo, marcando 1. E em terceiro lugar, temos o MXRF11 com PVP em 1,09, sendo negociado mais caro do que realmente vale nesse momento. Com relação à média da liquidez diária, podemos verificar que o MXRF11 ganha com muita diferença dos outros 2 fundos imobiliários. No entanto, os outros 2 também possuem uma ótima liquidez e não vamos correr o risco de ficar com o ativo preso em carteira. Com relação aos indicadores de crescimento, podemos verificar aqui que o MXRF11 teve a disparada e podemos verificar aqui que ele ficou em primeiro lugar nos 2 requisitos. E para finalizarmos com chave de ouro, trouxe aqui um gráfico de rentabilidade dos últimos 2 anos
fazendo a comparação dos 3 fundos imobiliários. E esse verdinho aqui, ganhando em disparada, podemos verificar que é o MXRF11. Em segundo lugar, temos o XPLG11 e em terceiro lugar, nesse amarelinho aqui, temos o IRDM11. Ou seja, apesar de um pouco mais caro nesse momento, o MXRF11 continua sendo um dos melhores fundos imobiliários para se investir. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, nem de venda de nenhum ativo, e sim somente de caráter educacional, ok? E se ficaram com alguma dúvida, por favor, já deixa aqui para mim nos comentários para a gente trocar aquele bate-papo, beleza? E agora me conta, vocês têm algum desses 3 fundos imobiliários em carteira? Já deixa aqui para mim nos comentários porque eu tô curiosa para saber. Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês nos próximos vídeos, bons investimentos e até mais! Tchau, tchau!